Olá, olá, eu sou a Lua Valente e você está na Ordem Espécula. Como já no último encontro a gente falou bem sobre os especulares, hoje eu vou falar sobre um tema que é muito interessante e que complementa também o que nós falamos no Clube das Vilãs hoje. Que no Clube das Vilãs falamos sobre aterramento e como invocar a Ronda, como se portar como a Ronda diariamente para aumentar o nível de riqueza. Então, quem quiser saber como invocar a Honda e viver como a Honda, assista o vídeo do Clube das Vilãs de hoje. Mas, nesse encontro de hoje, eu quero falar muito sobre como aumentar o capital social. Porque é o seguinte, gente, falta um pouco de tato, um pouco de finesse, para não dizer algo mais deselegante, tá? Que as pessoas têm e que até mesmo ocultistas têm no quesito pedir algo. Então, o que eu vou falar agora serve tanto para quem está encarnado quanto para quem está num outro plano. Entendedores entenderão. Então, imagine que você precisa que alguém, pode ser uma entidade, pode ser uma pessoa, faça algo por você, colabore com você, te dê algo, te faça um favor, abra teus caminhos em algum aspecto, correto? Para que essa pessoa reaja da melhor forma possível, é necessário um capital social. Então, gente, primeiramente, nós vivemos numa sociedade capitalista. E o capital, ele não é só a moeda de troca, não é só dinheiro, não é só transferência. Existem questões que o dinheiro não compra. Tanto é que para entrarmos nos círculos de elite, nem tudo nós vamos ter acesso. Por exemplo, se eu hoje quero comprar uma bolsa Birkin da Hermès, antes de comprar essa bolsa, primeiro eu tenho que comprar outras bolsas, primeiro eu tenho que ser cliente de tantos anos da loja para ir ter acesso a questões mais e mais exclusivas, certo? E assim a vida funciona não apenas aqui no plano terreno, mas também no plano astral. Sim, gente, existem níveis e níveis de exclusividade que a gente vai acessando. Quanto mais a gente consegue abrir essas portas e quanto mais a gente consegue aumentar o nosso capital de troca, o nosso capital social. Portanto, eu diria que as pessoas se focam muito no capital de moedas, em transferências, em PIX, naquilo que é bancário, mas se esquece das relações interpessoais, que são muitas vezes mais importantes do que o dinheiro em si. É o que eu sempre falo. Eu posso não ser rica convencionalmente em termos de quanto eu tenho na minha conta bancária, mas se eu conheço pessoas que têm acesso a lugares exclusivos, a viagens exclusivas, as questões exclusivas, tanto neste plano quanto no outro, então elas também são capazes de me abrir a porta mais do que o dinheiro o faria. Entende o que eu quero dizer? Então eu dou o exemplo da minha tia e vou dar o exemplo de novo porque ele é emblemático. Eu cheguei aqui no Brasil, coloquei meus pés no Brasil. Primeira coisa que ela fez, ai, pode me conseguir um iPhone? Seu noivo me conseguiu um iPhone? Ai, olha só que bolsas lindas, não sei o que, vou ali abrir suas roupas, vou roubar tudo e não sei o que, blá blá blá. Ela não tinha, por mais que ela fosse, que ela seja, né? Por mais que ela seja minha tia, ela não tem capital social suficiente para fazer esse tipo de piada ou para pedir alguma coisa. Então, antes que haja um pedido para alguém ou uma entidade, você precisa ter esse capital social. E as pessoas, elas desistem muito facilmente do trabalho com os deuses, muito facilmente do caminho da bruxaria, porque elas acham assim: ah, vou fazer minha petição, vou fazer meu ritual, vou dar aqui um agrado, vou pedir algo e vou esperar. É como se fosse tipo, vou apertar o botão e o resultado vai sair logo em seguida. Tá, mas qual construção que você tem feito com essa egrégora?
com essa entidade, com essa deidade, entendeu? Por isso que a gente trabalha de forma semiótica e nesse aspecto aqui, nesse primeiro mês, a gente está fazendo esse contato de o que que eu posso lhe ofertar e o que que você me oferta de volta. Então, essa troca toda, esse trabalho semiótico, para justamente aumentar o capital social, inclusive com a nossa egrégora da espécula, por mais que sejam egrégoras feitas de servidores. Quem já teve que lidar com funcionário público sabe o que eu estou falando. Existem funcionários públicos que colaboram e existem funcionários públicos que ficam ali arrastando o pé o dia inteiro, não é mesmo? Então, o capital social, o quem te conhece, o como abrir sua porta, isso importa muito, tá, gente? Isso faz uma tremenda diferença no nosso dia a dia. Então, já vamos começar aqui com o que deve ser feito. A primeira questão que a gente deve trabalhar é demonstrar interesse genuíno pela pessoa, pelo trabalho dela, pela entidade, pelo que quer que seja. Se você quer realmente fazer parte de uma egrégora, de um clube, de um trabalho, de uma empresa, né, certo? Quando você faz a sua entrevista de emprego, a primeira coisa que perguntam é por que que você quer trabalhar aqui, o que que você sabe dessa empresa. Querem saber o que que você sabe dessa empresa, certo? Então, por isso que quando a gente fez o formulário, assim, por que que você quer entrar para a Especula? O que que você sabe da gente? O que que te despertou o interesse de estar aqui, certo? Então, esse interesse genuíno pela pessoa, pela entidade, com esse interesse, veja bem, ele não é só para você parecer que é educado, ele não é só para você ter assunto. Ele é porque se você tem um interesse genuíno, você vai captar a mensagem, você vai captar o que a pessoa está falando por trás daquilo, o que ela quer dizer. E com isso, você vai transformar qualquer conversa em oportunidade. Você tá me entendendo? Quando você faz as perguntas certas, quando você pensa antes de falar qualquer bobagem, você observa, você demonstra esse interesse pela pessoa sem parecer desesperada, tá? Realmente cultiva essa questão do capital social. Segundo, ter interações pequenas e positivas antes de pedir alguma coisa. Então, cara, a pessoa mal chegou, né? Então, eu, por exemplo, na chegada de viagem, já tá me pedindo algo. Não, comenta algo relevante, responda uma publicação da pessoa, troca uma ideia curta com a pessoa. Ai, Lu, e como que eu faço isso com seres que são invisíveis? Da mesma forma, acende um incenso sem esperar nada em troca. Faz uma interação pequena que não vai te tirar tanto tempo, mas que a pessoa vai lembrar, que vai ser algo relevante. Você vai ali tendo essa questão positiva com aquela pessoa, com aquele ser, tá? 3, reconheça algo específico que ela fez bem. Então, assim, um elogio genérico vale muito pouco. Só que se você tem uma percepção específica que demonstra que você prestou bem atenção, isso vai ser um gatilho melhor. Isso vai te levar mais à frente. Isso vai falar, nossa, essa pessoa realmente presta atenção. E a atenção aumenta o capital social, porque a gente vive num mundo de atenção muito curta, a gente vive num mundo que ninguém para nada, ninguém para conversar, ninguém para afirmar nada, ninguém presta atenção em nada. As pessoas só prestam atenção em si mesmas, certo? Então isso te coloca lá na frente também. Esqueça o elogio genérico. Pense em algo realmente específico, tá? Depois, ofereça algo de valor primeiro, tá? Então, o que é algo de valor? Não tô falando de dinheiro. Tô falando de uma informação útil, um contato, uma indicação, uma ideia e até mesmo um feedback, mas um feedback que vai ser útil para aquela pessoa, tá? Um recurso, alguma coisa que a pessoa vai poder usar. Não de forma desesperada, gente. Não que você, ai, agora eu tenho que resolver a vida daquela pessoa. Não, algo que vai ser útil para ela.
tá? E que aí isso pode depois funcionar como uma moeda de troca. Outra questão, encontre pontos de interesse em comum, certo? Se você consegue se afinar àquela pessoa, aquele ambiente, aquela questão, você tira a estranheza, você remove a estranheza, você remove o peso de um pedido que você faria depois, tá? Então, assim, quanto mais afinado você está, quanto mais você investe nessa em algo que te linka aquela pessoa, nesse elo que você está construindo com aquela pessoa, nesses interesses em comum, mais a pessoa vai gostar de estar perto de você de forma genuína, certo? Mais a entidade vai querer trabalhar com você de forma genuína, porque você está afinado com aquela entidade. Isso funciona muito melhor do que você ser uma pessoa desesperada, pedindo, implorando, o que eu chamo de mendigo energético, né? Sempre pedindo, sempre chorando, sempre implorando, sempre ali. Vai funcionar muito menos, especialmente com deidades, tá? Agora, se você tem uma afinidade, se você passa um tempo ali com aquela energia de verdade, vibrando com aquela energia de verdade, construindo pontes com aquela energia, sabe? Tipo assim, de você, por exemplo, você ver algo que te lembra aquela energia, você falar, simplesmente se linkar, nossa, isso me lembra você, nossa, olha que legal. Mandar mensagens para a pessoa, nossa, olha aqui, vim aqui, pensei em você, tá? A gente faz isso através da oração, a gente faz isso através do contato telepático, a gente faz isso através de mensagens de cartas escritas que a gente pode escrever para as entidades, né? Então aqui, gente, na Ordem Espécula, eu tento trazer valor tanto para aquilo que você pode usar na sua vida agora, já colocar em prática, no seu trabalho, na sua vida real, do que a gente chama de real, mas também para o seu trabalho com entidades e no astral também funciona da mesma forma, gente. Então, assim, sabe quando a gente vai e vê um Reels, né? Vê um vídeo, a gente lembra da pessoa, a gente acha que a pessoa pode se beneficiar daquela informação. Isso, de certa forma, é construir uma ponte, é construir um elo com aquela pessoa. A gente pode fazer isso também com entidades. Ah, Lu, como é que eu faço isso utilizando tecnomagia? Quando você clica no botão de salvar, por exemplo, vou dar o meu exemplo porque eu amo Persephone, né? Então você pode ter altares, mood boards dedicados àquela entidade. Então você salva, tipo, nome de Persephone, nome de Hecate, nome de Deméter, qualquer que seja a entidade. E dessa forma você está alimentando de forma tecnomágica a egrégora, esse elo, esse link. É como se você estivesse mandando aquele Reels para o seu amigo, entende? Só que de uma outra forma aí. Isso funciona com os servidores da espécula também, que a gente tem que lembrar que a espécula é tecnomágica também, tá bom? Ser consistente sem ser excessiva, tá? Isso é muito raro, porque as pessoas, elas, como eu falei, né, elas trabalham com a entidade uma vez, pega o que quer da entidade, aí acha que entendeu, some. Vira essa inconsistência. Gente, da mesma maneira que nós não gostamos de pessoas. Eu não gosto. Né? Não gostamos de pessoas inconsistentes, tá? Não gostamos de pessoas inconsistentes que aparecem de vez em quando e desaparecem, namoradinhos inconsistentes, o que quer que seja. As entidades também não gostam daquelas pessoas que só aparecem quando precisam de alguma coisa, certo? Então, ser consistente sem ser excessiva, sabe? Sem ficar o tempo todo incomodando aquela pessoa. Algumas interações espaçadas vão funcionar melhor, ok. Mas dar sempre atenção. Por isso que eu gosto de trabalhar de forma sempre todo mês reforçando a egrégora, sempre todo mês fazendo os mesmos tipos de rituais, os mesmos tipos de link para manter isso, para alimentar isso, entende? E na bruxaria nós temos a lua
como um satélite, né? Satélite Lua, que nos auxilia muito a nos lembrar, ok, agora eu vou focar na sombra, eu vou focar no que está decrescendo, naquilo que está diminuindo, eu vou focar naquilo que está minguando, eu vou focar naquilo que precisa ser cortado. Ah, agora eu vou focar naquilo que está renascendo, naquilo que está aumentando, vou focar naquilo que está progredindo, e por aí vai, né? Então nós temos a lua que nos lembra dessas questões cíclicas. E isso é manter a consistência, é todo mês eu tô lá fazendo os mesmos rituais básicos, aumentando, refazendo a aliança, por isso que eu gosto muito de chamar aliança, essa aliança que na verdade deve ser diária, mas que pelo menos tem um ápice todo mês, né? Que tem um momento ali de renovação todo mês, né? Isso é muito importante, essa consistência. E não tipo assim, resolvi meu problema uma vez, esqueci. Aí depois volta chorando, né? Especialmente consistência no quesito saúde, proteção. Isso aí é assim, essencial para a gente se manter, né? Essencial para a gente conseguir fazer qualquer coisa. Sem saúde, sem proteção, sem uma harmonização básica ali, é complicado seguir em frente, certo? Começar com pequenos pedidos antes de grandes pedidos, certo? Porque a gente quer que as questões ocorram naturalmente. Então, assim, se você pede uma opinião de 10 minutos, é diferente de você pedir que a pessoa ali organize uma apresentação que vai mudar todo o sentido da vida de 10 horas, certo? Então, assim, saber dosar, saber medir, saber ver como que a gente vai compartilhar essa troca de energia mesmo, certo? O que é adequado a cada ambiente, a cada pedido, etc. Então, é muito importante que quando a gente começa, então, que aqui a gente está falando sobre começo, né? Eu sei que muitas de vocês já trabalham com os servidores há muito tempo, mas enfim, vamos supor que você é a primeira vez que você nota aquela energia, certo? É a primeira vez que você está lidando com aquela energia. Começa testando as águas primeiro, com pedidos mais simples, e a partir daí vocês montam um projeto, certo? Então é por isso também que eu gosto muito de trabalhar com as minhas clientes de diamante. Porque as clientes de diamante, elas não têm uma necessidade básica, tipo, isso aqui é hoje, tal, tchau. Não, acabou. Não, tem um projeto de vida. Então, nesse projeto de vida, a gente trabalha a questão da consistência. Nesse projeto de vida, a gente tem, primeiro, o que é de imediato para ontem, para agora, e a partir daí a gente vai crescendo e vai montando um circuito para chegar lá, da gente ver naquilo que a gente realmente quer no final, naquilo que é o final, né? Então, isso é o segredo. Isso é o segredo, é você ir criando um momento para você conseguir chegar onde você quer. Outra questão, mostrar competência. Muita gente esquece essa parte, tá? Muitas vezes as pessoas elas não querem te ajudar. Pode ser entidade, pode ser pessoas ao seu redor, amigos do trabalho, colegas. Primeiro, talvez porque elas já tenham tentado te ajudar e você sempre retorna ao buraco. Você sempre acaba fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, voltando para as mesmas questões viciosas, incompetentes. Então elas falam assim: para que eu vou então perder o meu tempo se eu sei que essa pessoa não vale a pena, né? A gente dá uma mão e essa pessoa quer a perna, quer o braço, quer a casa, quer tudo, certo? E é desproporcional, certo? Então, assim, se você é alguém que precisa ser constantemente salva e sem demonstrar o mínimo de progresso que seja, sabe? Ou o mínimo de visão que seja, ou o mínimo de sangue nos olhos que seja, ou o mínimo de direcionamento que seja, é possível que chegue um momento em que você
se vê completamente sozinha, tá? E aí é um momento em que você precisa refletir. O que no meu comportamento eu preciso mudar? Quais escolhas, né? A gente falou muito no Clube das Vilãs sobre saber eleger, saber escolher melhor. Quais escolhas no meu comportamento eu preciso mudar para eu conseguir me afinar a essa entidade, a essa pessoa, a esse colega de trabalho, o que quer que seja o meu alvo, para que essa pessoa consiga me impulsionar. Será que essa pessoa tá querendo me impulsionar, mas eu fico retornando que nem um bumerangue pro lugar que eu estava ou pior? Tá me entendendo? Então, assim, você precisa querer se curar. Você precisa querer melhorar. Você precisa ter o sangue nos olhos, aquela motivação para você ir em frente e caminhar. É necessário que haja algum progresso. E que também você seja uma pessoa grata e não ingrata, porque tem isso também. E tem muita deidade que eu falo assim: ah, com essa aí eu não trabalho. Com essa aí. E a pessoa às vezes se torna até ateia, tá? Porque há uma questão de ingratidão muito grande, ou seja, a pessoa ela faz um trabalho enorme, ela move montanhas por você, para você, e você demonstra uma ingratidão. Então, eu particularmente já tive clientes que assim, resolvi parar de trabalhar porque havia uma ingratidão muito forte, especialmente um redirecionamento da gratidão. Então, assim, a gratidão nunca ia para a espécula, ia sempre para a Bíblia, para Deus, para Jesus. E assim, se isso é combinado previamente, então vamos supor, tá? Que eu esteja lidando com um político famoso e esse político chega para mim e fala: Lua, eu jamais poderei dizer o nome da espécula, eu jamais poderei demonstrar gratidão a você porque eu tenho que mostrar que eu sou Deus, pátria, família e liberdade. Você está ok com isso? É uma coisa, tá? Isso é algo combinado previamente. O showbiz tem que continuar. O que precisa ser oculto será ocultado, tudo mais. Agora, se é uma pessoa que não precisa disso e ela usa o sistema, espreme o sistema e descarta o sistema e demonstra uma ingratidão, demonstra um descontrole muito forte, demonstra uma paranoia muito forte, demonstra e principalmente todos os frutos que vieram da bruxaria, ela redireciona e fala: não, foi Jesus que me deu, foi Deus que me deu, blá blá blá. Então eu prefiro não trabalhar com essa pessoa. E pode chegar um momento, a depender de certas entidades, que as entidades também não vão trabalhar com essa pessoa. Porque ela está, se não for algo combinado, como eu disse, né? Mas ela está utilizando de uma egrégora e cuspindo na egrégora. E muitos ocultistas, eles fazem isso, tá? Inclusive, um ocultista que eu recentemente eu, enfim, fiz alguns vídeos sobre ele especificamente. Ele se foca demais no público-alvo que é do outro lado, entende? No público-alvo que é. Que dá pra ver que é ali que o público-alvo dele são os evangélicos. Não são outros ocultistas, não são. Assim, o público-alvo dele são os evangélicos. Ele fala para os evangélicos, ele reforça as crenças dos evangélicos, ele reforça. Dá pra ver muito bem isso. Então eu espero que as entidades que trabalham com ele estejam previamente de acordo com o que ele anda fazendo. Porque senão será realmente o caso de Vicky Vanilla 2.0, tá? Tipo assim, você se construir de uma forma, mas ao mesmo tempo ou o seu público-alvo não tem nada a ver, então você tá jogando ali. É um jogo perigoso, é um jogo delicado, tá? Você tem que ter um contrato ali, como é o que eu falei, né, tá? Se você tá fazendo um trabalho para um político que tá jogando o jogo, tá fazendo trabalho para um pastor que tá jogando o jogo,
Tem casos e casos, né? Casos e casos, né? Mas mostrar competência de que você pode. Outra questão também é você mostrar competência de que você consegue sustentar aquele trabalho, tá? Isso, gente, é de suma importância. Por quê? Vamos supor que você peça uma quantia muito grande, mas você não sustenta aquilo, essa quantia ela vaza em vícios de compras, em vícios de má redistribuição e você não saber manter as coisas, entendeu? E você não saber, não estudar sobre finanças, não fazer boas aquisições, não fazer bons investimentos. Então, ou seja, a energia não se sustenta, certo? Ela vaza pelos vícios, ela vaza pelas más escolhas. Então, a entidade ela pode lhe negar uma certa coisa se ela vê que você não vai sustentar. E esses são acordos prefeitos estabelecidos com o seu próprio é o superior, gente. Tem coisas aí, ai, mas a entidade não permitiu, ah, mas não sei o que, não deu certo. A questão que você deve se perguntar é se isso não deu certo, se esse trabalho não deu certo, não funcionou, será que é porque Será que é porque você conseguiria sustentar o que você quer? Ou há algo em você que você precisa resolver primeiro para você chegar nesse próximo patamar, para dar esse próximo passo? Será que você não está tentando dar um passo maior que a sua perna, maior do que você conseguiria segurar? Entende? Que às vezes o seu time não tá deixando você seguir em frente porque o seu ego tá apitando para a própria destruição, tá? Ego no mau sentido da palavra, nesse sentido aí, tá? Crie reciprocidade emocional. Então, não necessariamente material, mas assim, apoiar uma conquista, lembrar de algo, agradecer de maneira específica, criar essa reciprocidade mesmo com a pessoa, com a entidade, né? Quando você finalmente pedir, fazer o pedido que você realmente quer, facilite o sim. Facilite. Facilite a vida da entidade, facilita a vida do seu colega de trabalho, facilita a vida das pessoas, certo? Seja clara, breve, deixe específico exatamente o que você precisa, tá? Quanto mais você tiver investido o seu capital social, mais retorno você vai ter. Então, capital social é um investimento, obviamente, com as pessoas certas, tá? Primeiro, tenha certeza que aquela pessoa tem pelo menos a capacidade de te auxiliar, tá? Tenha certeza que a entidade também que você quer é a entidade adequada para o trabalho que você quer fazer. Às vezes a entidade precisa de apoio energético de outras entidades, certo? Então, assim, quanto menos custo social, ou definindo isso de forma oculta, quanto menos custo energético, mais fácil é você obter o que você deseja, tá? Então, assim, um ponto importante é você não tentar fabricar intimidade. Isso pode ser facilmente percebido, mas é você construir um histórico que dê razões reais para a pessoa pensar. Eu gosto dela, eu confio nela, faz sentido ajudar ela. Eu sei que se eu fizer, essa pessoa não vai me passar vergonha. Se eu fizer, vai sustentar a energia, vai sustentar o que pediu, porque, gente, olha, eu já trabalhei com gente que não dava, que a pessoa pediu uma coisa, no outro dia eu desistia. Ai, pode fazer isso pra reverter? É o que eu falei da pior cliente que eu já tive, né? Eu já falei isso pra você. A menina pediu um trabalho de destruição e entrou no carro com o cara, bateu o carro. Aí quem é a culpada? A culpada é a Lua Valente, né? É óbvio que eu fiz o trabalho como foi pedido. Você vai entrar no carro da pessoa que você mandou destruir? Que você pagou uma grana cara, uma grana alta? Você vai fazer isso?
Aí no dia seguinte vai pedir, desfaz aí o trabalho, né? Não dá, gente, não dá. E não tem grana, entendeu? É o que eu falo. Não tem grana que pague ficar enchendo o saco da pessoa e uma hora você quer uma coisa, outra hora. Uma hora eu quero meu ex, outra hora eu quero voltar com o outro, outra hora eu quero desfazer a amarração que eu fiz, outra hora eu quero não, agora eu quero três amarrações. Cara, que saco isso! Você não tem um direcionamento, tem um direcionamento, nenhuma entidade. Gente, eu tô me preparando para ser pombagira. Nenhuma entidade tem saco pra ficar. Uma hora eu quero isso, outra hora eu quero aquilo e quero o oposto do que eu queria antes. Por favor, né? É o que eu tô falando de ter um projeto. Se não tem projeto, a primeira coisa que você tem que pedir é clareza. Clareza, discernimento, direcionamento. Tudo bem você não saber o que você quer, tudo bem. Então peça por clareza. Agora, você ter certeza num dia e no outro você agir completamente diferente, aí complica a vida de qualquer pessoa. Aí você tá tirando desse capital social. Tirando desse capital social. Tá? Outra coisa que também pode elevar o seu capital social no sentido de reputação, de acesso, de influência, de credibilidade, é a qualidade das conexões, tá? Que você faz. Então, assim, frequente ambientes com alta densidade de pessoas interessantes, eventos culturais, lançamentos, exposições, conferências, instituições, clubes, associações profissionais e projetos beneficentes. E, gente, o seu capital social vai crescer muito com proximidade repetida. E, de novo, a lua não sei o que falar, fecha a boca e ouve. Preste atenção. Preste atenção. Melhor do que parecer desesperada, melhor do que parecer de fingir que pertence. O mistério, nesse sentido, ele vai ser muito mais eficiente. Sabe quando você tá no astral? Já me aconteceu muito isso. Você tá no astral e aí você para num lugar em que você não foi convidado. Você não deveria estar ali. Se você conseguir ser uma mosquinha na parede e ouvir primeiro, você vai pegar informações importantes e a partir daí você vai se movendo. E na segunda vez que você aparece, já consegue aparecer mais, porque você já sabe o que falar, como falar, certo? Construa relações com pessoas de áreas diferentes. É por isso que eu tô mutando essa ordem, né? Porque nós viemos de áreas diferentes, trabalhamos em áreas diferentes, muitas vezes temos interesses em partes do ocultismo diferentes. Então, um vem da Quimbanda, outro vem da Umbanda, um é médico, outro é engenheiro, outro é advogado, outro é psicólogo, blá blá blá. Pessoas de áreas diferentes, construções diferentes, com background diferentes, interesses diferentes. É aí que as ordens beneficiam você. Então você não quer pessoas que são exatamente iguais, que são cópias de você. Não, porque você quer alguém da moda, do patrimônio, da arte, da academia, da tecnologia, dos negócios, da imprensa, blá blá blá, para ampliar a sua rede, para ampliar as suas capacidades. Então, o que você está faltando no lado, essa pessoa complementa. Isso também funciona com egrégoras, então eu não vou ficar só numa egrégora. Por isso que o caos ele é tão importante. Gente, não subestime a magia do caos. Quer dizer, faça o que você quiser. Você quer subestimar a magia do caos? Fica me escutando, fica me ouvindo só para copiar e colar o que eu falo, ao mesmo tempo em que subestima o meu conteúdo, faça isso. O problema é seu. Só que o ouro que está na magia do caos é justamente isso, né? Eu fiz um vídeo com o meu noivo em que a gente falou sobre magia do caos para os gênios. A proposta da IoT e agora a proposta da Speckle é justamente unir os gênios de cada área e ali um aprender com o outro e um amplificar o outro, certo? Não é só ficar repetindo o que você já sabe, é também aprender. Torne-se alguém que conecta as pessoas. Conectores, eu chamo essas pessoas de conectores, tá? São pessoas valiosíssimas. Porque
Por exemplo, você pode apresentar duas pessoas que deveriam se conhecer, você pode indicar profissionais, compartilhar oportunidades. Quem cria conexões se torna um ponto central e essencial da própria rede. Teve momentos que no mesmo dia eu já conheci alguém e já fui apresentar para outra pessoa. No mesmo dia. Seja essa ponte, essa conexão. Porque aí você se torna um ponto de referência. As pessoas sempre vão, assim, retornar você, querer ficar com você, ficar ao seu lado, porque sabe que você vai conectar pessoas. Associe a sua imagem a instituições respeitadas. Se você participa genuinamente de museus, organizações culturais, universidades, associações, projetos sociais, instituições históricas, esses lugares, essas egrégoras, elas vão transferir credibilidade a você. Especialmente se existe algum trabalho real ou alguma conexão real entre você e aquela associação. Gente, isso é genial. E a gente faz isso através de trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele é capaz de amplificar demais o seu capital social, tá? Produza capital intelectual público. Então, artigos, análises, palestras, entrevistas, vídeos, livros, são coisas que fazem as pessoas pensarem, nossa, realmente essa pessoa sabe o que eu quero fazer. Porque o seu conhecimento reconhecido vira autoridade. Autoridade abre portas, portas aumentam o seu capital social. Tá? Cultive relações antes de precisar delas, né? Isso foi todo o começo do vídeo, mas só para falar. Não apareça apenas quando você precisa daquela colaboração, daquele emprego, daquela divulgação. Eu odeio quem chega e já começa assim: ah, conheça isso, olha o meu produto, veja isso, blá blá blá, blá blá blá. Cara, é propaganda atrás de propaganda? Calma, calma. Vamos conversar, vamos convidar para um café, vamos construir uma rede antes de pedir alguma coisa. Crie seus próprios eventos, jantares, piqueniques, encontros culturais, entrevistas, salões, lives selecionadas, círculos de discussão, eventos ligados aos seus projetos ou aos projetos das outras pessoas. Né? Quem é capaz de organizar o espaço vai ocupar uma posição diferente de quem apenas comparece àquele espaço. Né? Seja proativo em criar esses eventos próprios. Tá? O que também aumenta o seu capital social é você ter uma identidade consistente e reconhecível. Reconhecível. O visual, a linguagem, temas que se repetem, valores que são ligados a você, áreas de conhecimento que se linkam a você, coisas que se transformam numa assinatura. Nossa, isso é muito fulano de tal. Isso aumenta o seu capital social através da repetição. Se alguém consegue te explicar em uma frase, gente, isso que você acha que é uma limitação, na verdade é uma assinatura energética. Então não acho que o slogan, que o bordão, que a repetição é um problema, é uma limitação. Não, 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 não. É uma assinatura energética. Então pensa como que você está assinando a sua energia nos lugares que você vai. Porque se você é fácil de reconhecer, você é fácil de recomendar. Se você é fácil de recomendar, você tem um capital social maior, mais atrativo. Tá? Transforme conexões online em relações reais. O que a gente fez, o que a gente está fazendo. O contato real, ele multiplica o contato social. Né? Então, isso que a gente fez da capacidade de se olhar no olho, de anos construindo uma identidade online, mas aí de repente as pessoas falam, nossa, não, ela é real mesmo, ela é de carne e osso, isso existe mesmo, essa energia existe mesmo, a vibração existe mesmo, as coisas existem mesmo, isso vai realmente fazer com que
aumente o seu capital. Então, às vezes o objetivo não é conhecer 10 mil pessoas de forma muito superficial online, né? O objetivo é ter 100 pessoas que realmente sabem quem você é e que estão ali valorizando o seu trabalho. E por fim, pro vídeo de hoje, que realmente aqui, ó, foi ouro atrás de ouro, diamante atrás de diamante, né? Que vídeo maravilhoso. Construa uma reputação de confiabilidade. Se você consegue ter uma reputação pristina, nem sei se tem essa palavra em português, tô pegando o inglês. Se você tem uma reputação que, cara, as pessoas confiam realmente, nossa, isso te dá muito, muito, muito capital social, sabe? Então, assim, quando você tem é você ter crédito social. Da pessoa falar assim, não, essa pessoa é uma pessoa de palavra. Eu confio na palavra dessa pessoa. Essa pessoa tem redes de alto nível. Essa pessoa, ela é recomendável. Sabe, não, essa aqui eu confio. Essa aqui é relevante. Essa aqui, realmente, cara, coloco minha mão no fogo por essa pessoa. Essa pessoa, quero trabalhar com ela. Essa pessoa é boa de trabalhar. Essa pessoa, olha, excelente. Isso aumenta seu capital social. E com um capital social elevado, você tem crédito. E quando você precisar utilizar esse crédito, aí você vai ver resultados muito maiores. Então, gente, vou abrir aqui para perguntas ou comentários de vocês. Mas como dever de casa, eu gostaria que vocês pensassem em maneiras sólidas, objetivas, de como vocês podem aumentar o capital social de vocês, sem que vocês se sintam sobrecarregados. Então não é assim, vou fazer um banquete para as entidades, que isso parece desespero. Isso não é capital social, isso é desespero. Vou então encher, mandar 700 mil buquês de rosas. Isso parece o que? O love bombing, tá? Então assim, aumente o seu capital social de uma maneira segura, de uma maneira que dê para você continuar isso. Lembrem-se da questão de sempre retornar aquilo, da repetição, do retorno e tudo mais, da consistência. É melhor manter o capital social com coisas pequenas, mas que são consistentes, do que querer jogar um love bomb na entidade, na pessoa, não sei o que, e depois desaparecer porque não consegue manter aqui. Tá. Nana pode falar. Eu tive uma ideia quando você foi falando de capital social e eu queria ouvir, né, a opinião de vocês. Acredito que é muito válido. Existe uma técnica que a gente chama na comportamental chamada modelação. Modelação, que é quando você vê outras pessoas que chegaram onde você quer chegar e estuda a história delas. Então, eu quero chegar, né? Eu quero ser reconhecida como uma grande música. Não é meu caso, mas vamos supor. Ok, quais são essas figuras que você enxerga como potentes, como influentes, e como que elas chegaram lá? Gente, vocês vão ver que na história delas existe repetição, existe disciplina, e mesmo se for esse grande astro do rock, que é totalmente indisciplinado, rebelde, mas se você olhar a fundo a biografia dele, você vai ver que tem um quê ali que ele construiu. E já é comprovado que a repetição, ela aumenta o que a gente chama de, não é flexibilidade. Ela aumenta os seus sinais neurais, neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela não é feita simplesmente porque seus neurônios resolveram se reorganizar, mas sim porque você fez aquilo tantas e tantas e tantas vezes que os seus neurônios, eles automaticamente já se conectam. Isso é uma neuroplasticidade. Então, quando a Lua fala sobre você ser consistente, você se mostrar uma pessoa consistente, você seguir passo a passo antes de chegar no seu objetivo, aumentando assim o seu capital social, a gente também está falando de um aspecto neurobiológico mesmo, de que você está construindo algo no seu cognitivo. Pelo menos é assim que eu enxerguei essa questão do capital social. E principalmente, ler.
Ok. Essa pessoa, ela chegou lá, o que que ela fez? Só perceba, não precisa nem levar a sério o que eu falei, mas só leia a história de quem você se inspira. Você vai ver que tem muita coisa interessante ali. Ah, com certeza. Absolutamente. Gente, tem um cara que ele viralizou repetindo a mesma frase. É ele falando a mesma. Só isso. Ele não fala mais nada. Ele fala a mesma frase em lugares diferentes, em situações diferentes, e tem uma coisa muito reconhecível dele, que ele parece um vampiro mesmo. E a frase que ele fala é: eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou humano. E tem um que é meio misterioso ali por trás. Mas é isso, é repetição. Eu acho a página dele sensacional, tá? Em inglês. Eu acho sensacional e é repetição. A Shira Seven, ela repete o bordão dela, sprinkle, sprinkle, o tempo todo. Eu repito arte, magia, liberdade o tempo todo. Quando você formar a sua bomba semiótica, ou seja, as correspondências que te dizem respeito, coloquem ali o que eu realmente quero repetir, o que realmente eu posso repetir de forma incansável, para você se marcar com aquilo. São os marcadores sociais, para você se colocar de uma forma bem visível na mente das pessoas. Que com os neurônios espelho delas vão espelhar, elas vão se lembrar, elas vão se linkar a você de uma forma ou de outra. Apenas fazendo isso, tá? Sabrina falou, você cria sua própria marca, seja pelo estilo ou comportamento. Exatamente. Você criar a sua própria marca utilizando o marketing pessoal, isso aumenta o seu capital social também, tá? E veja bem, porque existem algumas pessoas que vão querer se aproximar de você porque elas se identificam com essa marca. Elas se identificam com aquilo que você representa. Inclusive, quando você também faz essa dica que eu dei, que é usar egrégoras emprestadas, então assim, por que que, vamos lá, por que que às vezes até a pessoa que é muito famosa, ela já é famosa, ela já é rica, ela veste com logos, ela veste com roupas de outras marcas, ela representa outras marcas, sendo que muitas delas já criaram suas próprias marcas. Porque você se empresta daquela egrégora, você se empresta daquela, dos valores daquela egrégora, da bomba semiótica daquela egrégora. É por isso que nós usamos símbolos o tempo todo. E tudo é símbolo. Tudo é símbolo. O dinheiro é símbolo, o status é símbolo, as cores são símbolos, o seu formato, seu cabelo, a tua maquiagem, tudo que você pegar, tudo que você olhar é símbolo. Então, o estudo da magia do caos, você pode ser a pessoa mais ateia do mundo. Quando você olha por essa perspectiva da bomba semiótica, da simbologia, de como egrégoras funcionam, você entende, entendi por que que isso funciona. E se você ouvir de novo esse vídeo com uma mente um pouco mais aberta, tá fazendo anotações, pausando um pouco, fazendo perguntas certas, tá? Você vai chegar a essa conclusão de, cara, entendi por que que tal ritual não deu certo. Então, se eu ajustar isso aqui, eu vou conseguir um resultado. Se eu aumentar um pouco o meu capital social, meu alinhamento nessa área aqui, isso vai me trazer muito mais resultado. Tô entendendo, entendeu? Aí você começa a negociar melhor com o seu time espiritual. Só para finalizar, evite dívidas. Evite dívidas. O que são as dívidas do capital social? A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, mas só para finalizar. É tipo, você promete uma coisa para a entidade e não entrega. Você prometeu aquele bolo de laranja, o bolo de laranja mofou. Entendeu? Então evite essas dívidas. E se você tem dívidas, pague-as imediatamente. Não queira ficar com dívidas com essa questão de capital social, não, tá? Aster Caos falou, isso caiu como uma luva para mim, como um puxão de orelha de alguém, eu que está mudando de carreira profissional e que vê caminhos fechados nessa nova carreira. Parece que estou andando em círculos
sem saber o porquê e agora eu sei o porquê. É sobre isso. Então, assim, como que eu, Lua, criei meu capital social? Repetição, uma marca bem firme de cores, de paletas, etc. E conteúdo de valor. Essa aula aqui, por exemplo, ela vale muito, mas ela tá gratuita. Então, isso é dar muito valor, valor às vezes que não tem preço, né? Como que você vai precificar alguma coisa? Eu poderia precificar minha hora, que é R$ 700, né? Então, eu poderia colocar essa aula aqui como, isso aqui vale R$ 700, no mínimo, né? Mas se eu dou algo gratuito que realmente tem valor, quem está me assistindo, em algum momento, talvez hoje eu não posso pegar uma consulta com a Lua, mas um dia essa pessoa vai se lembrar de mim. Ela vai se lembrar dessa aula e ela vai me escolher como alguém para auxiliá-la porque ela viu valor aqui. E muitas vezes as marcas também fazem isso, elas dão algo para mostrar, olha, esse é o meu valor. E a pessoa ela retorna porque realmente gostou daquela experiência, porque realmente viu valor naquilo, entendeu? Então, assim, se você quer construir uma marca boa e uma relação boa de capital social, você dá muito valor, entrega muito valor e também, obviamente, em outras áreas você também cobra aquilo que sua hora vale, seu preço vale, etc e tal. Lu, mas por que então que você está fazendo isso? Justamente para construir capital social e justamente porque eu acredito nessa questão de reunir os gênios de áreas diferentes que estão juntos com um objetivo em comum. Nem tudo é sobre Pix no banco. Lua, você é uma pessoa interesseira? Lua, você é uma pessoa que gosta de dinheiro? Sim. Mas eu tenho um QI alto, eu entendo que nem tudo é sobre o Pix. Existem Pix astrais. Pix simbólico. O Pix simbólico, ele muitas vezes ele é mais caro, ele é mais importante do que o valor na sua conta, do que o dinheiro na sua conta. Tá me entendendo o que eu quero dizer? É uma construção. E não foi do dia para a noite, né? Estamos completando 10 anos esse ano. É uma construção, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa, ou perguntar algo, ou fazer alguma observação? Que senão a gente vai parar por aqui, né? Que eu já tô cansadinha, que eu já tô cansada hoje. Quem chegou depois, gente, dá uma olhada desde o começo que eu dei muita informação preciosa desde que eu abri isso aqui, viu? Tá bom então, pessoal? Um grande beijo pra vocês, então. Até próximo domingo.